Boa noite. Boa noite. Papa Francisco transfere para os bispos competências reservadas à Santa Sé. Vaticano publica o tema para a segunda Jornada Mundial dos Avós. Número de trabalhadores domésticos na informalidade cresce durante a pandemia. Bolsonaro chega à Rússia para encontro com o presidente Vladimir Putin. Tribunal Superior Eleitoral e redes sociais assinam acordo para combater fake news nas eleições. Aberto o período de alistamento militar, 1,5 milhão de jovens devem se inscrever até 30 de junho. Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A importância do diagnóstico precoce e do apoio das famílias no tratamento dos filhos. A igreja no mundo todo segue pedindo aos líderes um diálogo que garanta a paz para a Ucrânia e Rússia. Diante de um dos principais cartões postais de Roma, alguns jovens se reuniram para pedir atenção a este tema. Um pedido de paz feito com a arte. Atendendo ao convite de inúmeros bispos europeus, estes jovens da comunidade católica Santo Egídio fizeram um flash mob na Praça do Pânteon, um dos monumentos mais antigos da cidade de Roma. Guerra não mais, um pedido que nasce da experiência de quem ouviu dos antepassados histórias de destruição, de quem decidiu sair de casa num dia frio para dizer que sonha com a paz. Representamos toda a geração que nasceu e cresceu com a paz, mas que, graças a nossos pais e avós, sabemos o que significa a guerra. E como jovens, queremos que todos saibam o quanto para nós importa que esta paz construída ao longo dos anos não seja agora destruída. Nós podemos fazer alguma coisa pela paz, mesmo que seja algo pequeno dentro do nosso cotidiano, mas com certeza isso é já um testemunho com as obras de como a paz pode ser construída. A Conferência Episcopal Italiana publicou uma carta alertando a população para o risco concreto de uma guerra e pedindo a colaboração de todos com a oração. No texto, o presidente ainda afirma que é responsabilidade de todos, a começar pelos líderes políticos, de não levantar armas, mas também de evitar discursos de ódio, referência à violência e toda forma de nacionalismo que leve ao conflito. O núncio apostólico da Ucrânia relançou o apelo de oração feito pelo Papa Francisco e exortou a não frear o diálogo entre as partes. Em uma entrevista ao site de notícias do Vaticano, ele afirmou que na Ucrânia é como se pudesse sentir o cheiro da guerra, o que preocupa a todos, aqueles que têm filhos, que vivem com idosos, mulheres grávidas, e que faz parte da missão da Igreja Católica incutir pelo menos uma calma relativa mesmo em situações de emergência. A Igreja da Polônia também enviou uma carta pedindo a união de forças espirituais como fiéis em Cristo nas diferentes confissões da Rússia, Ucrânia e Polônia, para afastar a possibilidade de uma outra guerra nesta região. Citando palavras do Papa Francisco, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, disse que a guerra é uma loucura e afirmou que acredita firmemente que não existe uma outra solução possível para preservar a paz, senão o diálogo. Publicado hoje pelo Vaticano um documento que concede aos bispos autoridade que antes era exclusiva da Santa Sé. No documento, o Papa Francisco modifica a atribuição de algumas competências previstas no Código de Direito Canônico, tanto na Igreja Latina quanto na Igreja Oriental, para os bispos. Entre as mudanças está a autorização aos bispos de criarem um seminário em sua diocese, sem ter que esperar a aprovação de Roma, mas apenas a sua confirmação. O objetivo, como definido na introdução do motu próprio, é promover uma descentralização saudável, que dinamize a tomada de decisões no campo eclesial. Outra possibilidade dada aos bispos está relacionada à incardinação sacerdotal. Os padres podem pertencer à diocese, instituto religioso, mas a partir de agora podem também fazer parte de uma associação pública clerical reconhecida, é claro, pela Santa Sé. Em entrevista ao Vatican News, Dom Marco Melino, membro do Conselho para os Textos Legislativos, afirmou que o documento responde ao espírito de sã descentralização indicado na exortação apostólica Evangelii Gaudium, visando fomentar e valorizar a dinâmica de proximidade na igreja sem comprometer a comunhão hierárquica com esta. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias.
Mudamos de assunto para falar sobre o trabalhador informal, profissional que não possui carteira de trabalho e previdência social assinada e, por consequência, não tem direitos trabalhistas. Em meio a essa situação, uma pesquisa alerta para a expansão do trabalho doméstico informal. Dados do Instituto Doméstica Legal apontam que o emprego doméstico perdeu 826 mil postos de trabalho desde que a pandemia começou. Para a Bruna e Luciene, as oportunidades ficaram escassas desde então. Por conta do fica em casa, né, todo mundo reduziu o salário, então eu senti. Muita gente fica com medo de chamar, né, por causa da doença, né? Direitos de trabalhadores domésticos têm sido negligenciados por empregadores. Pagamento de horas extras, se houver adicional noturno, intervalo para refeição, pagamento de 13º, férias, recolhimento de FGTS. Ela só não vai ter esses direitos se de fato ela for configurada como uma diarista, se ela trabalhar apenas 2 vezes na semana. Quando eu pedi demissão do meu serviço, fui na Previdência, daí lá nós fizemos, o moço fez o cálculo para mim, em cima do quanto do valor que eu ganho. E na pandemia, a contratação de diaristas tem sobressaído em relação aos empregos com carteira assinada. Por outro lado, há direitos que os trabalhadores podem adquirir se formalizarem o emprego. O trabalhador informal, já que a empresa não recolhe, que o empregador não recolhe, ela pode fazer esse recolhimento através da guia da Previdência Social. Ela mesma faz a impressão dessa guia e faz o recolhimento. Ou ainda tem os casos, os trabalhadores informais que se regularizam através do MEI. E daí dentro da contribuição do MEI, nós já temos essa contribuição para o INSS que vai influenciar diretamente na aposentadoria. Luciene faz parte dos trabalhadores que compõem o aumento da informalidade no Brasil. Esse número passou de 71,39% para 75,64%. Para ela, a mudança não foi uma opção, pois sua antiga empregadora não queria lhe dar os devidos direitos. A mulher não quis fechar, aí eu fiquei só trabalhando outro dia, mas não tinha direito a nada, sabe? As desvantagens do empregado informal é que normalmente ele não recebe os direitos que são devidos. Há uma lei própria para a classe, justamente por conta dessa questão da informalidade. Então, não é já uma lei assim tão recente, é uma lei de 2015, né, a Lei Complementar 150 de 2015. Ela basicamente traz muitos direitos que a própria CLT já previa. Com a pandemia da Covid-19, muitos municípios cancelaram as atividades de carnaval e decretaram ponto facultativo. E se você vai trabalhar neste período, é importante entender os direitos e deveres tanto da empresa quanto do empregado. Poucas pessoas sabem, mas o carnaval não é um feriado nacional. A data é um ponto facultativo e a escolha de parar ou não as atividades nesses dias fica a critério de cada cidade. A situação acaba deixando muitas empresas e colaboradores na dúvida se haverá expediente ou não. Então, significa que as empresas elas podem sim exigir que o funcionário trabalhe na segunda-feira e na terça-feira de carnaval. Essa situação cabe aos municípios em que a data for considerada ponto facultativo. Isso pode valer para os funcionários públicos, mas para os funcionários privados, de empresas, não tem validade. Nesses casos, também vale um acordo entre ambas as partes. As empresas, elas podem conceder esse dia como feriado, não descontar, ou elas podem combinar com os funcionários para compensar em uma outra data ou através de um banco de horas. No caso dos bancos, por exemplo, uma resolução do Banco Central prevê que a segunda-feira e a terça-feira de carnaval não são considerados dias úteis. Assim, a Federação Brasileira de Bancos já reforçou que no dia 28/2 e no dia 1º/3 não haverá atendimento nas agências, que só retornará na quarta-feira de cinzas após o meio-dia. Já para cidades onde há uma lei ou decreto dizendo que o carnaval é feriado, as empresas não podem exigir a presença do colaborador. Ou paga como hora extra, ou, se tiver algum acordo com o sindicato, pode acrescentar no banco de horas ou nas férias. Está funcionando desde ontem para consultas o novo site oficial do Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Pois é, e quem está incluído no sistema bancário vai poder identificar e resgatar o dinheiro esquecido no banco.
O Banco Central do Brasil disponibilizou desde o dia 14 de fevereiro as consultas ao dinheiro esquecido em diversas entidades financeiras. Mas de onde vem esse dinheiro? A pessoa pode ter encerrado uma conta corrente no passado, pode ter encerrado uma conta poupança no passado e ter ficado ali naquela conta algum valor que ela não retirou. Ou então algum consórcio que a pessoa tinha com alguma instituição bancária e a pessoa então nem fica sabendo, né, desse valor lá existente. Então várias são as situações que podem dar origem a um crédito que tenha ficado disponível para a pessoa nessa instituição financeira na qual ela tinha conta no passado. Cerca de 28 milhões de pessoas têm dinheiro para resgatar, somando um total de 8 milhões de reais. Qualquer que seja a instituição bancária existente no país, né, desde que esse valor esteja vinculado ao seu CPF, independente de quanto elas ganham, independente da idade, se é aposentado, se não é, qualquer pessoa, né, poderá realizar o levantamento desses valores conforme procedimento disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. O processo é bem simples. Ao realizar a pesquisa através do site, basta digitar o CPF ou CNPJ. E se houver valores a receber, o sistema informará uma data para solicitar a quantia disponível. Cerca de 20 milhões de brasileiros já pesquisaram junto ao Banco Central o dinheiro esquecido e já sonham o que fazer com essa renda extra. É o caso do senhor João Duque. É isso mesmo, senhor João? Exatamente, Alan. Veio uma notícia muito boa, saber que esse dinheiro está sendo liberado para a gente agora no mês que vem. E conforme o valor que saiu, o sonho meu é realizar a troca da minha moto, que é onde eu trabalho com ela, e vai ser um sonho realizado com esse dinheiro. A ansiedade agora é de esperar o dia 15 do mês que vem para saber esse valor liberado em conta. Felicidade essa que requer alguns protocolos de segurança para evitar que o dinheiro extra desapareça novamente através das ações de golpistas. No entanto, a única instituição segura, né, autorizada a fornecer essas informações a você é o Banco Central do Brasil. Vamos chamar Rodrigo Luiz em São Paulo, que tem informação sobre o câncer infantil. Rodrigo, boa noite para você. Isso, boa noite para vocês. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. E a nossa equipe mostra como identificar esse tipo de enfermidade e o trabalho de apoio às famílias em busca de tratamento para os seus filhos. O diagnóstico precoce e o apoio às famílias são fundamentais para vencer a doença. Aos 9 meses, Ágata tinha dificuldades de andar, de falar e foi diagnosticada com câncer, um neuroblastoma lombar. E sua mãe, Maria, viu que ali começava uma batalha. A gente via o tumor nas costas dela. Então, quando saiu o diagnóstico, a gente acaba ficando a gente fica sem chão. A cada 3 anos são diagnosticados 8.460 novos casos de câncer infanto-juvenil no país. E o mais comum é a leucemia. Um dos principais obstáculos para a cura é a falta do diagnóstico precoce. Por isso, é preciso estar sempre atento aos sinais. É uma palidez cutânea, associada a AIDS pode ter um sangramento espontâneo, por exemplo, na hora de escovar os dentes, sangrar a gengiva, presença de linfonodomegalias em região de pescoço, axila, virilha, presença de hematomas. Para tratar o câncer, muitas crianças vêm de diferentes lugares do Brasil para São Paulo, onde se encontram a maioria dos hospitais referência. Mas a hospedagem pode ser um problema. Instituições como a Camac ajudam nesse quesito. A ideia veio depois que Maria José teve que trazer sua filha de Rondônia a São Paulo para tratar o câncer da menina. Vendo também a aflição de outras mães, fundou há 18 anos essa casa, que acolhe de forma gratuita mães e filhos em busca da cura dessa doença. Vira uma família, né? Uma segunda família, uma segunda casa para elas. Eu me sinto muito realizada. Todos os dias que eu venho para cá, eu gosto de ver, eu gosto de passar para elas uma esperança, eu gosto de passar um carinho para elas, uma fé. Então tem que acreditar. Quando veio para São Paulo para o tratamento da Ágata, Maria recebeu acolhimento e se sente muito grata. Hoje a pequena está bem, recuperou os movimentos e a fala e leva no sorriso do rosto o retrato da batalha que venceu. Hoje a Ágata está com 1 ano e 10 meses fora de tratamento
E é uma criança maravilhosa, cheia de saúde, alegria, amor para dar e vender. Cerca de 1,5 milhão de jovens em idade para o serviço militar devem se inscrever até o dia 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório aos jovens que completam 18 anos em 2022. Quem nasceu em 2004 tem um compromisso com o país. É que o jovem que completa 18 anos até o fim de 2022 precisa fazer o alistamento militar. As inscrições iniciaram em janeiro e seguem até 30 de junho. Ele pode se alistar online, através do site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente em qualquer junta do serviço militar mais próximo da sua residência. No Brasil, o alistamento militar é obrigatório, previsto na Constituição brasileira, com base em uma lei de 1964. Pelos cálculos das Forças Armadas, 1,5 milhão de jovens se alistam todos os anos. 80 mil são incorporados no Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. Só em São Paulo, 300 mil jovens se alistam. 23 mil são convocados e 11 mil incorporados. O período de permanência é de 1 ano, mas caso o recruta queira continuar e se enquadre no perfil desejado pela corporação, a permanência pode chegar a 8 anos. É exercer o nosso amor à pátria, é aprender um pouco da nossa estrutura de Força Armada, que existe para quê? Defender a nossa soberania, a defesa da pátria, conforme o previsto na Constituição, e também a garantia dos poderes constitucionais. O documento de quitação do serviço militar é exigido para tirar título de eleitor, passaporte, carteira de trabalho, entre outros documentos. É um documento que é importante para o exercício pleno da cidadania, ele sendo dispensado, mas comparecendo a um órgão de alistamento para ter a sua quitação e, a partir daí, exercer plenamente a sua atividade junto à sociedade. Daqui a pouco a gente volta com notícia internacional. Vamos falar do ataque a um seminário da África. Reinaldo, Yara. Canção Nova Notícias está de volta e já em conexão direta com Ronaldo da Silva em Brasília, que tem informação sobre a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia. Boa noite, Rodrigo. Ronaldo. Olá, muito boa noite a vocês aí no estúdio e boa noite a você que de casa também nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Moscou, capital da Rússia, pouco depois de 10 horas da manhã, horário de Brasília. Bolsonaro vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin amanhã. A repórter Camila Castro traz as informações ao vivo. Boa noite, Camila. Olá, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todos. Ronaldo, como você já adiantou, Bolsonaro vai se reunir com o presidente russo Vladimir Putin e empresários locais amanhã, quarta-feira, entre 1 e 3 da tarde no horário local. E para isso, Bolsonaro deve fazer um teste de Covid-19, atendendo às exigências sanitárias do governo local. Hoje, o presidente não teve agenda oficial. Nas redes sociais, Bolsonaro publicou pouco antes das 8 da manhã que já estava no espaço aéreo russo. Ele também divulgou uma imagem mostrando a notícia de que a Rússia anunciou o retorno de algumas tropas militares que tinham sido enviadas para a fronteira com a Ucrânia. Medida que abranda as críticas feitas a Bolsonaro pela grande mídia por ter mantido aí a visita à Rússia em meio aos alertas de que havia riscos de ataques. A medida de Moscou ocorre após vários países ocidentais, inclusive os Estados Unidos, alertarem que uma invasão russa à Ucrânia era algo que poderia ocorrer a qualquer momento. A saída dos soldados da fronteira com a Ucrânia tende, então, como eu disse, a diminuir essa pressão aí sobre a visita de Bolsonaro. Antes de embarcar, Bolsonaro reconheceu esse momento difícil na região, mas defendeu a realização da viagem e afirmou que o Brasil tem negócios muito importantes com a Rússia, como, por exemplo, o agronegócio. O presidente disse que o Brasil depende de fertilizantes russos e que esse deve ser um dos
assuntos da reunião amanhã, além da energia e defesa. E antes de finalizar esse link, uma última informação: na Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a PEC que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para a nomeação de juízes e ministros dos tribunais superiores. A PEC já foi aprovada no último dia 9 pela Comissão Especial, mas ainda precisa ser aprovada em 2 turnos de votação na Câmara, então, para seguir para o Senado. Existe ainda uma outra proposta sobre a idade de magistrados, mas nesse caso é para a aposentadoria. O texto, então, propõe a redução de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria obrigatória dos ministros. Hoje a pauta da Câmara está muito longa e até o momento essa votação ainda não começou, mas a expectativa é que comece até às 8 da noite. Ronaldo, eu volto com você. Ótima noite. Representantes de empresas de redes sociais atuantes no Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram na manhã de hoje um termo de cooperação para combater as fake news nas eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, abriu o evento ressaltando a importância do esforço coletivo em prol da democracia. É um momento importante da vida brasileira e da vida democrática, e nós todos estamos preocupados e empenhados em preservar um ambiente de debate livre, amplo, robusto, mas que preserve certas regras mínimas de legalidade e de civilidade. As principais redes sociais presentes no Brasil assinaram o termo de cooperação. As plataformas se comprometeram a combater as fake news nas eleições deste ano. Apenas o Telegram recusou os convites enviados pelo TSE para participar da ação. O representante da rede TikTok disse que a empresa vai adotar uma série de medidas para as eleições gerais no Brasil. Mais perto do período eleitoral, nós vamos incluir também informações sobre a votação. Essa página pode ser acessada por meio de um banner na aba Descobrir dentro do aplicativo ou mesmo por meio da página de busca, quando os usuários procurarem por conteúdo relacionado à eleição. Já o WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens mais utilizado no país, diz que cumpre à risca as leis brasileiras e não vai realizar alterações durante o período eleitoral. E hoje ele bane mais contas do que bania nas últimas eleições. Hoje são aproximadamente 8 milhões de contas banidas todos os meses no mundo por violações às políticas da plataforma. Para além disso, o WhatsApp identifica, remove anúncios de ofertas irregulares, de disparo em massa, de marketing eleitoral, nas plataformas do Grupo Meta e também em outras plataformas externas. E olha, uma última informação. A balança comercial do agronegócio divulgou saldo positivo em janeiro deste ano em relação às exportações do setor. O aumento foi de 57,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente fica por aqui. Reinaldo, Yara, muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã para você. Olha, a gente vai mudar de assunto para falar sobre uma árvore. Você conhece a copaíba? Vou conhecer agora, Reinaldo. No Amazonas, produtores e associações unem esforços para promover a sustentabilidade na extração do óleo. Óleo que possui grande valor medicinal e econômico para a região. Um dos maiores abrigos de biodiversidade, a Amazônia possui cerca de 14 mil espécies de árvores e plantas. Hoje vamos falar sobre a copaibeira, árvore que pode chegar a 30 metros de altura e que produz o óleo de copaíba. A gente tem copaíba no Amazonas como um todo, mas as áreas de maior extração são as áreas onde já tem uma cadeia formada, uma cadeia extrativista, onde os extrativistas já estão habituados a entrarem na floresta, tirarem e terem um local para comercializar isso. Produto considerado raro na natureza, apenas 30% das árvores perfuradas possuem óleo, que por vezes é utilizado para tratamento medicinal. Para leishmaniose, para tratamento de vitiligo, para doença de Crohn, para inflamações de uma maneira geral, porque a copaíba ela é um antibiótico natural. Existem 5 variedades de copaíba, mas a dona Raimunda já tem a sua preferida e faz questão de nos falar o motivo. Maria, aquela fininha, né, amarelinha. É para gripe.
Para mim é um santo remédio. O extrativismo da copaíba nem sempre foi sustentável, causando desmatamento e dificultando a vida dos copaibeiros. Consequentemente, o copaibeiro tem que ir em longas distâncias até conseguir chegar a um local que tenha uma área de copaíba produtiva. Mesmo com todo o potencial em torno da árvore de copaíba, muitas comunidades não conseguem retirar uma fonte de renda com a venda do produto. Isso acontece pela falta de especialização e assistência continuada durante os processos de produção e comercialização. É neste momento que se faz importante a ação do IDESAN. O Instituto de Desenvolvimento do Amazonas é responsável, entre outras coisas, por valorizar a marca do produtor local e viabilizar o consumo sustentável. Melhora também a qualidade de vida deles em relação à saúde. Eles têm acesso a remédios, a uma alimentação mais adequada. A gente conseguiu reestruturar a associação. O resultado é uma supervalorização em torno da copaíba, favorecendo extrativistas e associações. A expectativa desse ano das PACs é comprar e comercializar mais ou menos 16 toneladas. E quem agradece é o senhor Rosivaldo, produtor extrativista há mais de 20 anos, que terá uma boa renda ao fim da safra, contrariando os tempos difíceis já vividos anteriormente. Por isso não compensava mais o pessoal ir para Copaíba e voltar, e não dá nem para pagar o consumo que tinha levado. Estamos de volta e agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira. O país continua com características típicas do verão, sol e pancadas de chuva. O tempo permanece instável com alerta de temporais sobre grande parte da região norte, passando pelo Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Acre e Roraima. Descendo para o centro-oeste, atingindo principalmente Mato Grosso, Goiás e partes do Mato Grosso do Sul. Já lá no sul, principalmente sobre o Paraná. E no sudeste, sobre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vai ter sol no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. No centro-oeste, nessa faixa do oeste ao sul do Mato Grosso do Sul. E no sul do país, o sol brilha forte e deixa o dia quente, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, mínima de 20, máxima de 32 graus. Vamos ver as temperaturas em outras capitais. Em Belo Horizonte, os termômetros variam entre 19 e 26 graus, com possibilidade de chuva para o resto da semana. Campo Grande, máxima de 34 e mínima de 22 graus. Lá no Nordeste, na capital do Rio Grande do Norte, máxima de 31 e mínima de 24 graus. E em Manaus, máxima de 31 e mínima de 23 graus. Reinaldo. Pois é, Yara. Vamos agora chamar o Rodrigo Luiz, que está em São Paulo. Vai trazer mais informação para a gente sobre a igreja na África. Rodrigo. Isso aí, estamos de volta aqui de São Paulo, mas para falar de notícia internacional, um caso que aconteceu na África. Homens armados atacaram um seminário em Burkina Faso. O ataque aconteceu semana passada, graças a Deus ninguém ficou ferido, mas os 146 seminaristas e 7 formadores foram expulsos e ameaçados de morte caso retornassem ao local. De acordo com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, cerca de 30 jihadistas queimaram dormitórios, sala de aula e um carro. Outro veículo foi roubado. Os radicais islâmicos destruíram o crucifixo, dizendo que não queriam ver cruzes. Natural de Burkina Faso, Padre Jean-Baptiste está concluindo alguns estudos e atua em uma paróquia em São Paulo. Ele se prepara para retornar ao seu país e conta como os católicos de Burkina Faso vivem esse clima de muita tensão. Houve muitos ataques, tivemos até igrejas queimadas e padres que foram mortos. O bispo que pediu muita oração para Burkina Faso e particularmente muita oração por este seminário que teve que fechar as portas porque os terroristas ameaçaram voltar. Então somos convidados realmente a rezar por este seminário, pelo Burkina Faso e por todos os países da África e do mundo que hoje sofrem. Os seminaristas estão agora com suas famílias, ao menos por uma semana, esperando o desdobramento dos fatos. As pessoas do povoado onde está o seminário estão inseguras e muitos fugiram.
E agora uma imagem que traz muita esperança. Ontem nós mostramos uma reportagem com dicas para ajudar pais e professores a melhorarem a escrita e leitura das crianças. Hoje a gente mostra uma imagem que retrata a sede por conhecimento. Esse garoto da foto é o Hussein. Ele tem 10 anos. Por conta da guerra, foi forçado a deixar a Síria e hoje vive no Líbano com a família. Precisou abandonar a escola para coletar sucata e ajudar no sustento da casa. A imagem foi registrada pelo engenheiro libanês Rodrigues Megamé e rapidamente viralizou nas redes sociais. Não por acaso, a foto do garoto lendo tranquilamente num container de lixo foi a vencedora de um prêmio internacional dos Emirados Árabes Unidos. Segundo os organizadores, a imagem demonstrou capacidade de despertar emoções e mudanças positivas. E a melhor notícia, um empresário e uma organização humanitária decidiram apoiar o Hussein nos estudos até o ensino médio. E antes de encerrar, uma última informação aqui de São Paulo. Em meio ao cenário de desemprego, uma hamburgueria na periferia de São Paulo não tem oferecido somente lanche, mas tem levado esperança para quem está em busca de uma oportunidade. Localizada em Heliópolis, maior favela da capital, a hamburgueria emprega moradores da comunidade e ex-detentos. O movimento Happiness busca unir hambúrgueres ao empreendedorismo social. Desejo uma boa noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Boa noite e até amanhã. Publicado hoje pelo Vaticano, o tema para a segunda Jornada Mundial dos Avós. Neste ano, o tema é Dão Fruto, mesmo na velhice. A intenção é destacar a importância dos avós e idosos para a sociedade e para a comunidade eclesial. Um convite à valorização dos idosos que muitas vezes são deixados às margens das famílias, comunidades civis e eclesiais. O Departamento Vaticano para os Leigos, a Família e Vida convida as paróquias, dioceses e comunidades eclesiais do mundo inteiro a encontrarem a melhor forma pastoral para a celebração deste evento no dia 24 de julho. A Jornada Mundial dos Avós foi instituída pelo Papa Francisco no ano passado. Ação é a palavra-chave na Canção Nova, preocupada em levar a alegria do Evangelho ao Brasil e ao mundo. É um milagre no gesto diário de sócios, amigos, benfeitores que ajudam a multiplicar o bem. Vejam só, nós estamos com 42% de nossa meta na campanha desse mês. Faça a diferença, acesse clube.cançãonova.com. Vá lá, escolha a melhor forma de fazer a sua doação. E obrigado por seu comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Agora você vai conhecer um pouco da vida da irmã André Randon. Ela completou 118 anos e é a segunda pessoa mais velha do mundo. No dia 11 de fevereiro, a França celebrou duas festas. O dia de Nossa Senhora de Lourdes e o aniversário de 118 anos de irmã André Randon. Ela nasceu em 1904 e era uma adolescente quando o mundo enfrentou a pandemia de gripe espanhola. No ano passado, a religiosa viralizou na internet após superar sem sintomas a Covid-19 e afirmou que não teve medo de morrer. De acordo com o grupo de pesquisa em gerontologia, a religiosa da Congregação das Filhas da Caridade é a pessoa mais velha da Europa e a segunda mais velha do mundo e está feliz por viver tanto. Aos 19 anos, Lucille abandonou o protestantismo e se converteu ao catolicismo. Cuidou de crianças pequenas e idosos em um hospital francês até os 40 anos, quando entrou na vida religiosa. Irmã André, como é conhecida, mora hoje em Toulon, no sul da França, na casa de repouso Santa Catarina Labouré. Segundo ela, a receita para uma vida feliz é a oração, uma taça de vinho e uma xícara de chocolate quente, todos os dias. O Canção Nova Notícias fica por aqui. O que é notícia na igreja, no Brasil e no mundo, você confere no site noticias.cançãonova.com e em nosso Instagram, @CNNotícias. Daqui a pouco, às 8 horas, tem um programa para ser feliz com o Padre Adriano Zandoná.
Às 9h30, assista ao Gente de Fé e logo depois, às 10h30, tem PHN. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.